E depois de muito tempo sem trazer um review de um hardware aqui no Oficina da NET, hoje trazemos o gabinete Pichau Freeback X, ou Freeback X, se você preferir. Ele custa ali na faixa dos R$600, é um gabinete mid-tower, e vamos ver quais são os seus pontos positivos, seus pontos negativos, sua construção geral, né, se é bom montar nele ou não, e no final decidir se vale ou não vale a pena comprá-lo. Aqui é o Augusto Miller, no canal do Oficina da NET. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixa um like aqui embaixo, né? Comenta aí também. Você pode dar dicas de quais outros gabinetes e hardware no geral você quer ver review aqui no Oficina da NET também, então deixa sua inscrição aí. Então, como eu acabei de falar na introdução, o gabinete Freeback X, ou X, ele é mid-tower, também um mid-tower compacto, então ele não tem dimensões muito avantajadas, digamos assim, mas ele comporta quase tudo que você precisa. Ele tem suporte a placas-mãe até do tamanho ATX, tá bem como é o nosso caso aqui. Utilizamos uma Asus Prime B450. Ele também suporta placas de vídeo de até 36 centímetros de comprimento, então a grande maioria das placas de vídeo devem servir aqui também. Temos aqui, como por exemplo, uma RX 580 WindForce de 8 GB da Gigabyte, também, então fica aí um ponto de referência. Temos suporte para até 3 HDs ou SSDs de 2.5 mm, também você pode posicioná-los dois aqui na frente ou os dois na traseira, um na frente e um na traseira, e somente um HD de 3.5 polegadas também. A baia dos HDs é removível também, como vocês estão vendo aí na imagem, a gente resolveu remover para ficar mais fácil no cable management, mas se você é aquela pessoa que tem muitos HDs ou muitos SSDs, o Freeback X vai deixar um pouquinho a desejar, tá bem? Você consegue somente usar essas duas baias aqui, você não vem com baias adicionais para a parte traseira no gabinete, pelo menos a nossa unidade não veio, tá bem? E como eu falei, só há suporte para um HD de 3.5 polegadas. Então, se você usa bastante HDs, usa mais de um HD, na verdade, o Freeback vai deixar a desejar, tá bom? Tirando isso, mais alguns detalhes do gabinete, temos aqui filtros de poeira na parte superior e na parte inferior, também ambos são removíveis. Na parte superior com ímãs e na parte inferior ele é deslizante, tá bem? Temos espaço para passar os cabos da parte traseira do gabinete para a parte frontal, e na parte traseira tem um espaço bem legal, acho que fica bom, vocês vão ver aí nas imagens também. Temos espaço para um fã de 120 mm na parte traseira aqui, você pode também usar um water cooler de 120 mm. Temos suportes para dois fãs, cada um de 120 mm na parte superior também. Infelizmente você não conseguirá utilizar um water cooler na parte superior, mas isso não é problema, você consegue usar um water cooler na parte frontal de até 360 mm, tá bem? Infelizmente não é possível fazer push and pull na parte frontal, não vou precisar falar as medidas porque não dá mesmo, tá? Não tem espaço. Mas você pode também utilizar somente os fãs, como é o nosso caso que já vem com 3 fãs na parte frontal, tá bom? Baias de expansão, temos até 7 baias utilizáveis, né? Você pode removê-las todas com um parafuso e um pedacinho de metal, e temos também aqui o compartimento da fonte separado. Alguns gabinetes é tudo junto, esse aqui tem a separaçãozinha aqui sem nenhum tipo de marca. Algumas pessoas gostam, outras não. Totalmente gosto pessoal, não há problema algum nisso, tá bom? Parte frontal do gabinete, que nem eu falei, comporta até 3 fãs de 120 mm, um radiador de 360 mm. Você pode usar os fãs e o radiador também, só você não consegue fazer fãs na frente e para trás, né? O famoso push and pull. Temos iluminação RGB no gabinete, que vem em conjunto com sua controladora traseira também, que também comporta até, se eu não me engano, 8 fãs RGB ou duas fitas RGB também, tá bom? Vou deixar isso aí na tela se caso for alguma coisa diferente. Ainda assim, na parte frontal temos aqui um pequeno painel de vidro, assim como na lateral, vocês conseguem ver aí nas filmagens, temos aqui essa lateral de vidro que é presa com imã também, eu acho bem legal. Ó, ela fecha bem direitinho e também abre com facilidade, é só puxar, então essa portinha aqui ficou bem legal, tá bom? Detalhes gerais do gabinete são esses também, então vamos falar agora um pouquinho da experiência de montagem com o mesmo. Montar o PC aqui no Freeback X foi bem tranquilo também, ele tem bastante espaço, tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Cable management não foi um desastre, tem muitos gabinetes que vão muito pior, o Freeback
não vai mal nesse aspecto também, ele tem um espaço considerável legal, ainda mais se você remove as baias de HD, que foi o que a gente fez, aí sim você tem bastante espaço para cabos da fonte e até para uma fonte maior, caso você tenha uma fonte mais potente, né? Claro que você perde ali o HD, mas se você não usa HD, você usa só SSDs ou um HD 2.5mm, isso não deve ser um problema. Realmente não tive nenhum problema, assim, não teve nada que me chamou a atenção para a parte ruim do gabinete. Eu gostei bastante, tudo é bem pensado, você consegue remover aqui as baias de expansão com facilidade. Alguns gabinetes você tem que tirar uma tampa, aí você tem que tirar o parafuso, esse aqui não, só desparafusar. Aqui a parte traseira, onde você conecta os periféricos, tem um pequeno recesso também, algumas pessoas podem gostar para esconder mais os cabos, outras não. Para mim é totalmente indiferente, vai do seu gosto pessoal também. E como eu falei, no geral, ele é bom para montar, não tem nenhuma reclamação nessa parte, tá bem? Então agora, chega de falar do gabinete, vamos falar dos seus pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que a sua baia de HDs é removível, uma coisa que muitos gabinetes até hoje em dia ainda não fazem, eu não entendo porquê, mas o Freeback X faz sim, tá bem? Você pode removê-la. Ponto positivaço para mim, eu quase nunca uso. Então, é uma coisa que eu gostei, tá bom? Segundo ponto positivo é que o painel lateral aqui, ele é usado com ímãs também e você consegue facilmente tirá-lo, né, abri-lo. Então, é uma coisa que eu também gostei bastante e alguns outros gabinetes poderiam também usar um sistema bem parecido. Então, mais um ponto positivo é esse. Terceiro ponto positivo aqui do gabinete é que você tem bastante espaço para sua placa de vídeo, principalmente se você não usa um watercooler, né? Se você usa somente fãs na frente e um fã aqui de exhaust ou um fã superior, você tem aqui 360mm de espaço para sua placa de vídeo, que quer dizer que cabe basicamente qualquer placa de vídeo. Claro, né? Se for uma RTX 3090, mas daí a gente está pedindo um pouquinho demais, não é? Você não iria gastar nesse gabinete se você tivesse uma 3090, provavelmente. Enfim, é um ponto positivo. Mas, infelizmente, nem todo produto é perfeito, então agora vamos falar dos pontos negativos desse gabinetezinho aqui. Primeiro ponto negativo é a falta de expansão, né? A falta de opções para você adicionar mais HDs e SSDs. Você fica limitado a somente 2 SSDs de 2.5 polegadas, né? Se você adicionar ali a baia de HDs, você consegue colocar mais um SSD HD de 2.5 ou um HD só de 3.5 polegadas, mas é um fator limitante, tá? Se você tem bastante ali HD, se você tem mais de um HD, você já não consegue usar esse gabinete, então é um ponto que, quem sabe, talvez inclua mais essas plaquinhas aqui de encaixe, acho que já fica mais legal aqui para o Freeback X, tá bem? O segundo ponto negativo do gabinete é o seu acabamento geral de pintura também. O acabamento não é muito refinado, ele tem algumas pontas um pouquinho mais finas, digamos assim. A tintura também não tem a melhor textura e pelo preço, né, de R$600, acho que eu posso cobrar um pouquinho de melhora nesse aspecto, tá bem? E o terceiro ponto negativo aqui do gabinete da Pichau é o seu Airflow. Eu fiz os testes de temperatura também, então com o gabinete totalmente aberto em temperatura ambiente, o processador ficou em 75 graus, que é a nossa base ali, né? E o importante não é a nossa base, mas sim o quanto ele aumenta quando a gente fecha todo o gabinete. Quando eu fechei todo o gabinete, eu botei a tampa traseira, a tampa frontal e fechei essa tampinha de vidro aqui, a temperatura aumentou em 10 graus para o processador, então de 65 passou para 85 graus no processador, enquanto que a placa de vídeo se manteve nos exatos 76 graus, tá bem? Tanto aberto quanto fechado ela se manteve. Quem sabe se a Pichau removesse esse fã aqui bem de baixo e colocasse ele aqui na traseira, pode ser que ele melhore as suas temperaturas, caia ali 1, 2 graus, mas o real culpado disso tudo é a parte frontal. Tem muito pouco espaço para passar ar ali na frente, então é uma coisa que a Pichau deve melhorar em seu gabinete, quem sabe uma futura revisão, tem que ter mais aberturas na frente. Eu preferia, ao invés de ter aquele vidro ali na parte da frente, uma mecha assim, né? Uma mecha de metal que nem tem, parecida com isso aqui, né? Acho que vai ser muito mais útil e vai ajudar muito mais na dissipação de calor do gabinete, né? Ainda mais aqui no Brasil, que temos temperaturas acima de 40 graus em quase todos os estados, então um ponto a se prestar atenção. Então, agora que já falamos das partes positivas e negativas deste gabinete aqui, vamos responder a pergunta: vale ou não vale a pena comprá-lo? Bom,
Eu digo que depende. Não, o gabinete não tem nada de ruim também. Eu gostei bastante desse gabinete aqui, eu achei ele bonito, ele é muito fácil de montar, é muito fácil você fazer manutenção geral nele e é um ponto bem positivo dele, tá bem? Pontos negativos, como eu falei, faltou aí um pouquinho mais de airflow na parte interna do gabinete. Como eu falei, se você tirar esse fã aqui de baixo, botar ele ali, já melhora bastante. Mas no geral ele me agradou bastante e sem sombra de dúvidas, esses 3 fãs RGB aqui da frente, junto com a controladora, que pode ser plugada na placa-mãe. Infelizmente, nossa placa-mãe não tem suporte ao RGB 5V, mas se a sua tem, já é um diferencial bem legal e isso sem dúvida encarece bastante o produto, porque um kit desses, normalmente separado, gira ali em torno dos 200 a 300 reais, né? Então você já ganha esse valor a mais, digamos assim, no gabinete. Agora, se você é um usuário que usa bastante HDs ou SSDs, né? Você tem bastante espaço interno no seu PC, esse gabinete que vai fazer falta, tá bem? Como eu falei, são somente 3 baias para você utilizar, 2 se você tirar a baia do HD localizada na parte traseira e é o ponto mais fraco do gabinete, ao meu ver, não é nem sua refrigeração, tá bom? Se você prioriza bastante refrigeração e principalmente espaço do seu PC, né? Você quer bastante espaço para botar seus jogos e Call of Duty que pesa 250 GB, não sei como, o Freeback vai deixar você na mão, tá bom? Então, indico, mas preste atenção quando você for comprar, tá bem? Se você gostou desse review, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Vocês podem dar dicas de outros hardwares, outros gabinetes que vocês gostariam que a gente usasse, né, fizesse review aqui no Ensinanet, tá bem? Não se esqueça de conferir o link aqui na descrição do nosso site. Valeu para quem assistiu e até o próximo vídeo.